Olá, para você que está assistindo essa gravação, hoje a gente vai conversar com o professor Thiago de Seixas a respeito de atividade física e a prática do Krav Maga. A gente vai tentar ligar essas duas coisas e ver a importância que a atividade física tem, não só para o Krav Maga, mas também na sua vida, tá certo? Então, queria dar as boas-vindas a todo mundo que está entrando aí, Krav Maga ABC, o Mário, o Paulo, enfim. Enquanto o professor Thiago ainda está logando aí para a gente poder conversar, eu queria, como de costume, né, dizer mais ou menos como é que eu conheci o professor Thiago. E a primeira vez que eu tive contato com ele foi em 2010, quando teve o grande evento do Krav Maga 2010, e foi a primeira vez que eu viajei para o Rio de Janeiro na minha vida, e por causa do Krav Maga. Quando eu cheguei lá, enfim, além de muito treinamento, visitar a praia, enfim, conhecer bastante coisa, eu também vi o professor Thiago. Na época, se eu não me engano, era faixa marrom ainda, aluno do mestre Cláudio, e o que me impressionou muito foi a capacidade dele na hora de executar o seminário, né? Ele era sempre um cara que estava lá fazendo tudo mais perfeito possível, mais concentrado possível. Naquela época, inclusive, eu nem me lembro de ter escutado a voz dele ali. É um cara que fala pouco, mas ele faz e faz muito, tá? Mas bom, melhor do que eu apresentá-lo, deixa ele se apresentar aqui. Eu acho que ele já entrou. Bom, professor, seja muito bem-vindo, tá? Eu já dei uma breve apresentação aqui, mas eu queria que o senhor falasse mais sobre o senhor mesmo do que eu. Então, enfim, fique à vontade para poder se apresentar aí. Muito bem, muito bem. Então, uma boa noite. Boa noite já, né? 18 horas já é boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Carlos. Prazer estar aqui conversando com todo mundo sobre Krav Maga, sobre treinamento físico, enfim, tudo que a gente vai conversar aí durante a nossa live. Bom, sou do Rio de Janeiro, sou aluno do mestre Cláudio Oliveira com muito orgulho. Comecei a treinar Krav Maga quando criança, tinha 9 anos de idade quando comecei. Estou agora com 35, mês que vem faço 36 anos. Sou faixa preta segunda da Federação Sul-Americana de Krav Maga com muito orgulho. Sou formado em Educação Física e pós-graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é isso. Estou aqui para ajudar o que eu puder, ajudar todos vocês. Com certeza. Aliás, quem quiser ver a live que a gente fez com o mestre Cláudio aqui, tem lá na minha bio, tá? Tá lá em destaque, é só procurar, você consegue assistir também. A gente falou bastante sobre o Krav Maga, mas hoje o tema vai ser atividade física e prática do Krav Maga, né, Thiago? A gente separou algumas perguntas aqui antes da live, certo? Que a gente vai ir colocando, mas quem tiver alguma pergunta a respeito do tema, pode digitar aqui, eu estou olhando e eu vou perguntar ao longo da live, tá certo? Então, mandem suas perguntas aí, o professor Thiago, inclusive, reforçou isso, que ele está disposto a responder perguntas ao vivo. Claro, E eu vou só qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem botar aqui nos comentários, fique à vontade. Bom, eu vou começar com uma pergunta bem básica, né? Atividade física, o Krav Maga não é um esporte, mas é uma atividade física, tá? Eu queria saber qual é a importância da atividade física para o Krav Maga do seu ponto de vista. Muito bem, vamos lá. Krav Maga é uma arte de defesa pessoal, né? Tem gente que às vezes confunde até que é uma arte marcial, não, uma arte de defesa pessoal. E claro que você fazer uma atividade física, um exercício físico, eu prefiro colocar assim, o exercício físico ele é modulado, ele é planejado. Então, uma atividade física é qualquer coisa que você faça. Você vai pegar subir uma escada, se você vai fazer qualquer coisa é uma atividade física. Um exercício físico, sim, isso sim, planejado e tudo mais. É importante você conseguir fazer algum tipo de exercício físico junto com o Krav Maga, não é que seja obrigatório, mas claro que vai te ajudar. Lembra que a gente tem toda a nossa parte de exames físicos que a gente é exigido, e se você fizer uma preparação específica, tudo isso, certamente daqui a pouco alguém vai perguntar sobre alguma coisa do nosso exame físico, e sem dúvida nenhuma vai ajudar e vai ajudar bastante, não tem como negar. Perfeito. Interessante saber essa diferenciação de atividade e exercício físico, eu não tinha essa diferenciação na minha cabeça. Ficou claro? Vamos lá de novo. Então, vamos chamar assim, todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Tudo bem? O exercício físico ele é planejado, organizado, tem metodologia, tem objetivo e tudo mais. Atividade física é qualquer coisa que você... vou à minha esquina fazer uma caminhada para ir na padaria. Você fez uma atividade física, você fez uma caminhada, mas não é planejado, você não viu qual é a frequência cardíaca que você estava,
qual era a zona de treinamento, qual era o objetivo desse exercício, já que era uma atividade física. Essa é a diferença. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu acho que o Mascov falou isso uma vez, que todo pedreiro está tá em forma, né? Ele tem que estar. Sim. O trabalho dele já é uma atividade. Ele faz atividade Mas física, é ele não faz exercício. ele está em forma, mas ele Deve também, claro, quem trabalha com trabalhos braçais e trabalho que exige muito da sua parte física, deve fazer algum exercício físico também. Claro. Mas ele faz muita atividade física, não necessariamente muito exercício físico. Exato. Porque a atividade física do feita sem cuidado ela acaba causando lesões, né? Inclusive, vou aproveitar para poder ligar, porque teve uma pergunta aqui: como superar lesões articulares no joelho, por exemplo, para a prática do Krav Maga? Como é que isso influencia a atividade física e no Krav Maga? Sem dúvida, lesões, no caso específico sobre joelho, né? Joelho é uma articulação que normalmente muita gente tem um problema, seja aí ligamento, menisco, enfim, seja lá qual for o tipo de lesão. Sem dúvida nenhuma, o reforço muscular. Você fazer um bom trabalho de fortalecimento muscular, da musculatura que dá sustentação para o seu joelho, ou seja, o quadríceps é a parte anterior da coxa, os isquios tibiais, que é a parte posterior da coxa. Enfim, esse conjunto de músculos, vamos chamar assim, para não ficar um negócio muito chato com o nome difícil, esse conjunto de músculos que dão sustentação para o seu joelho é fundamental, para que você consiga não ter problemas com isso. Perfeito. Então, basicamente, o reforço já dá uma ajuda bastante interessante. Sem dúvida nenhuma. Agora, vamos lá. Continuando a explicação, é muito importante você saber, a pessoa, não sei quem perguntou para você, ou se é uma pergunta sua, se já tem algum tipo de lesão. E aí, cada tipo de lesão, você tem um tipo de fortalecimento específico para fazer. Por isso, recomendo que você procure. A ordem é tradicional. O médico ortopedista, que ele vai diagnosticar, o fisioterapeuta, que vai fazer a boa recuperação, e aí entra na nossa mão, que é a parte do trabalho de fortalecimento específico para aquela lesão que você tem. Um exemplo muito simples para ver a importância. Se a pessoa tem uma lesão do ligamento cruzado anterior ou do ligamento cruzado posterior, o trabalho é exatamente o oposto que eu tenho que fazer com essa pessoa. Então, você saber diagnosticar bem, e passar para a gente, enquanto profissional de educação física, qual é, a gente vai poder fazer o reforço muscular da forma correta, exatamente oposta, numa coisa, entre aspas, parecida, que não é. Então, esse específico é fundamental para você fazer. Mas respondendo, um bom trabalho de fortalecimento específico para a sua lesão, você vai poder fazer seu Krav Maga, fazer correr, não tem problema nenhum, mas faça o reforço muscular. Perfeito. E, assim, a live que a gente fez com a Larissa aqui, também é aluna do Mestre Cláudio, inclusive, primeira mulher faixa preta, primeira mulher a receber a faixa preta pela Federação Sul-Americana de Krav Maga, ela falou que ela tem uma lesão do joelho, e exatamente fazendo um reforço, antes do exame, antes de tudo, foi o que possibilitou ela fazer tudo, né? Correr, enfim, fazer todos os exercícios que... É muito importante, é muito importante. Você fazer um bom trabalho de reforço muscular em cima do específico seu vai ajudar muito. Para qualquer exercício físico que for, se você vai ser um jogador de vôlei ou vai fazer Krav Maga, vai ajudar bastante. Perfeito, muito bom. Bom, fizeram uma pergunta aqui ao vivo, e para não perder, porque estão vindo várias já, foi basicamente o seguinte: eu não vou conseguir achar o seu nome aqui, porque já vieram várias perguntas depois, mas perguntou o seguinte: como é que o senhor avalia a possibilidade de fazer outra arte marcial junto com o Krav Maga? Ele está perguntando do ponto de vista de memória muscular, tá? Porque, sei lá, o cara faz taekwondo e faz Krav Maga, ou faz jiu-jitsu e faz Krav Maga, como é que isso influencia? Perfeito. Bom, tem que ver qual é, né? Porque existem, vamos dizer que ele faça, agora a gente está entrando muito no mundo das artes marciais, né? Vamos dizer, eu vou me dar como exemplo, tá bom? Rapidamente. Durante anos, eu fiz judô também. Sou graduado em judô também. Então você tem que só conciliar os treinamentos. Eu não vou entrar no mérito se precisa para defesa pessoal e tudo mais, não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que já é óbvia a nossa resposta. Mas eu vou entrar só no mérito específico que a pessoa perguntou. Quero fazer uma outra arte, eu quero fazer uma arte marcial junto com o Krav Maga. Então vamos considerar que a pessoa quer fazer um esporte e fazer Krav Maga também. Vou colocar desta forma, tudo bem?
como muitos e muitas pessoas já jogam meu futebol e quero fazer Krav Maga também. Eu me boto como exemplo, por exemplo, que eu gosto muito de jogar futebol. Ah, não tem problema nenhum, desde que você saiba separar. Se você vão fazer, vou fazer, sei lá, faço taekwondo, por exemplo. Fiz um treino de taekwondo e tem muito trabalho de pernas no taekwondo, por exemplo. Então, se você vai para sua aula de Krav Maga e você exigiu muito, que seja em momentos diferentes do dia. Você não faça os dois seguidos, por exemplo, e o seu rendimento não vai ser tão bom. Se é o taekwondo, mas pode ser qualquer outro esporte, tá? Gosto muito de jogar vôlei. Aí, acabei de jogar 3 horas de vôlei, não vai fazer só aula de Krav Maga. Tente separar as atividades, não faça no mesmo momento. Se puder ser em dias diferentes, melhor ainda. Mas se é uma arte marcial, se é qualquer outro esporte, tanto faz nesse sentido. O importante é que seja em momentos diferentes do dia. Mas se você quer fazer seu taekwondo, não sei nem qual é a arte marcial que a pessoa quer, na segunda e na quarta, e quero fazer minhas aulas de Krav Maga na terça e na quinta, pensando exclusivamente na questão, vou exigir muito no meu corpo? Se você for uma pessoa preparada para tal, não. Senão, se eu pensasse assim, eu não poderia jogar meu futebol e fazer Krav Maga. Eu, por exemplo, todo mundo sabe, as medalhas aqui entregam, eu adoro correr. Eu não poderia correr e fazer Krav Maga. Então, um esporte mais o Krav Maga você pode fazer, desde que o seu corpo esteja preparado para isso. Perfeito. Inclusive, pelo menos entre os meus alunos, não sei se é o seu caso, a maior fonte de lesões que tem é o futebol de fim de semana. Fato, Ninguém se fato. machuca no Não, mas isso não é nem entre os nossos alunos apenas. Isso daí até tem estudos que mostram o índice de lesão no futebol. Eu vou falar por mim, tá? Por mim, eu, Thiago. Eu perdi, se o mestre Cláudio estiver aqui, eu acho que ele deve estar, ele, por favor, confirme nos Ele tá assim, comentários se ele tá assim. tá? Eu perdi um exame, eu não vou me lembrar qual, eu acho que foi o meu exame para faixa azul, não, para faixa marrom. Eu tive que fazer 6 meses depois o meu exame, eu deixei de fazer porque eu tive uma lesão jogando futebol no cóccix. Eu lesionei o meu cóccix e aí eu não conseguia me mover direito, eu estava na preparação para o exame, eu perdi a data, tive que fazer 6 meses depois por causa de uma lesão no futebol. Então eu me dou como exemplo. Eu vou dizer, se lesionou o Thiago, é porque lesiona qualquer um. O Thiago é difícil lesionar. Não, foi no cóccix, uma lesão bem desagradável, porque você não tem muito o que fazer, você tem que ficar parado quieto, porque não tem como imobilizar, nada disso. Você toma remédio para aliviar a dor e segue a vida. Tem que esperar cicatrizar. Então é bem, bem desagradável, mas eu perdi o exame. Então sei bem na prática como é que é. Exatamente. Uma pergunta, eu já pulei algumas aqui, mas essa eu achei bem pertinente para o momento que a gente está vivendo, tá? Que é a seguinte, Claro. perguntava a importância da atividade física na recuperação do Covid, tá? A pessoa pega Covid, aí depois ela tem que se recuperar. Como é que a atividade física influencia nisso? Como é que ela deve ser feita? Eu imagino que não é a mesma carga que eu faço, por exemplo. Vamos lá. Excelente pergunta. O momento não poderia ser melhor. Lembra que a Covid é uma doença nova, então os estudos estão para tudo, né? Tanto é que a vacina surgiu agora, todos os estudos e os estudos específicos. Se essa live fosse há 6 meses atrás, a minha resposta seria diferente de hoje, por exemplo, porque os estudos vêm vindo e eu participo de alguns grupos de estudo e dessa área de fisiologia do exercício e tudo mais, e tem papéis, papers, né? Enfim, estudos, artigos científicos chegando novos a cada dia específicos sobre isso. O que hoje é o que eu faço com meus alunos, tá? Eu tenho alunos, isso eu falo os alunos de qualquer coisa, tudo bem? De corrida, de Krav Maga, enfim. Eu preciso da primeira coisa. Você tem que ter a liberação do seu... Tem que ver qual foi o nível como te atingiu. Primeira coisa, tá? Eu tenho uma aluna, se ela tiver daí, por favor, ela fala, Dani, eu só liberei, eu só deixei começar a voltar a correr, se ela tiver aí, por favor, ela fala, que essa semana, ela me entregou a autorização do cardiologista dela falando que ela estava apta para tal. E aconselho a todo mundo, você só volte a fazer atividade física se o seu nível de comprometimento, se a pessoa ficou internada ou não, se a pessoa foi entubada ou não, se eu tive, mas não tive sintoma nenhum, mas ainda assim, qualquer coisa, vá ao seu cardiologista, faça um teste de esforço, saiba que você está com a sua parte cardiovascular saiba se teve comprometimento de pulmões, e se você está apto a fazer, aí você vai retomar as atividades físicas.
Nesse retorno, não faça atividades físicas de intensidade vigorosa. O que é atividade física de intensidade vigorosa? É acima, e agora eu vou falar um pouquinho difícil, do limiar anaeróbio, ou seja, zonas de frequência cardíaca muito altas. Sabe o famoso HIIT? Alguns já devem ter escutado essa expressão. O que é o HIIT? É eu levar minha frequência cardíaca para a zona vigorosa e voltar. Tem vários protocolos, tá, tempos diferentes. Então, você não deve atingir as zonas vigorosas de frequência cardíaca nesse retorno. Não é recomendável. Atividade entre o limiar aeróbio e anaeróbio. O que é isso? Atividade moderada. Zona de frequência cardíaca moderada. Você deve fazer depois de ter feito o teste de força, autorização do cardiologista. Eu tenho que estar até aqui próximo, qualquer coisa até pego. Eu tenho que ter atestado médico falando que você pode voltar à atividade física. A partir do momento que você possa, volte a fazer dentro da zona de intensidade moderada. Não queira voltar onde você está, porque você não vai voltar por segurança e por perda cardiovascular que você teve durante esse período. Mas tem que voltar a fazer. Quando tiver autorização, volte. Perfeito, perfeito. Eu achei a pergunta bem pertinente para esse momento, por isso que eu pulei algumas, né? Claro. E aí eu acho importante também, tá? Então, eu vou pegar mais uma pergunta aqui que mandaram antes. Eu sei que várias pessoas mandam perguntas agora, mas eu vou procurar alternar, que aí a gente responde todo mundo. Eu acredito que Claro, claro. tá? Vamos lá, você manda. Antes de fazer Krav Maga, eu era sedentário, tá? E eu estou colocando sem nome aqui nas perguntas, porque muitas pessoas fizeram perguntas parecidas com essa, então sinta-se representado se você tem essa dúvida, tá bom? Okay. Então, antes de fazer Krav Maga, eu era sedentário. Como é que eu posso me preparar para poder aprender a correr para o TAF, tá? Então, isso é a pergunta de um corredor iniciante. Vamos lá. Bom, você era sedentário antes de fazer Krav Maga. Se você já está falando em TAF, ou seja, nosso exame físico, você já está aí na faixa laranja para verde, né? Então você já não é mais sedentário. Já começa por aí. No mínimo aí você tem 1 ano e meio de Krav Maga. Se não mais até 3 anos de Krav Maga. Você fez 6 meses de branca amarela, 1 ano da amarela para laranja, mais 1 ano e meio para você ir para verde. Então você já tem 3 anos de treino. Então sedentário você não é mais. Mas, como me preparar para o meu exame físico do Krav Maga? Você tem que, primeira coisa, você sabe o que você vai ser cobrado. Bom, já é público, todo mundo sabe como é que é o exame físico, o que você vai ser cobrado no exame físico. Você vai ver o quão longe você está em cada coisa. Por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade, por exemplo, de fazer barras. Tem gente que tem mais dificuldade da parte da corrida, ou qualquer outra coisa que seja que a pessoa tem dificuldade. Eu vou treinar, vou procurar orientação, pode ser diretamente com o seu instrutor, ou então procurar algum colega mais graduado, ou procurar um profissional de educação física que vai saber fazer o que tem que ser feito. Enfim, aí você fica a seu critério e trabalhar especificamente sobre aquilo. Agora, não deixe de fazer o resto. Não deixe de... não, eu faço barra muito bem, não deixe de treinar em cima, porque pode ser que você esquece a barra, no dia lá fez 8 só, não fez as 10 e aquilo que você achava que era bom não era tanto. Então faça o trabalho completo, tente fazer tudo, mas aonde você tem mais dificuldade, já sabedor disso, foque naquilo, mais tempo da sua preparação. Mas sedentário, a pessoa não é mais, porque ela já tem 3 anos de treino de Krav Maga. Verdade. Claro. Já emendando algumas perguntas aí, eu queria fazer algumas observações. A primeira é que, sem dúvida, conversa com o Thiago para ajudar ele com a corrida. Eu não tinha dificuldade com a corrida, mas para a corrida do teste físico, que são 3 quilômetros dentro daquele tempo. Eu nunca tive dificuldade. Mas eu decidi treinar a corrida com a orientação do Thiago. Posso te dizer que é desafiador. Existiam níveis que eu não entendia que eu era capaz de fazer. E desafio em níveis. Quem me conhece sabe que eu gosto de corrida. Claro. Enfim, conversa com o Thiago, ele é muito bom. Não, estou totalmente aberto, já adianto, eu ia falar isso por final, mas quem precisar de ajuda, por favor, pessoal, só entrar em contato, a gente vê como trabalhar em cima disso, do seu problema maior, da sua dificuldade maior, enfim, assim como o professor Carlos, eu tenho alunos literalmente no Brasil inteiro, então se você não é do Rio de Janeiro, eu posso te ajudar da forma desse jeito que a gente está agora, enfim, mas isso a gente fala depois. Com certeza. Essa observação é importante deixar aqui, não podia deixar passar esse momento. A segunda coisa é o seguinte, perguntaram aqui, mais de uma vez, a importância das barras para as mulheres. Tá?
Ela conseguirem fazer barra. Porque, eu não sei se foi isso que ela quis dizer, mas eu escuto isso entre as alunas. Não, mulher não faz barra. Porque se mulher fizer barra, vai ficar feia, vai ficar parecendo um homem, não consegue, não faz. Mulher não faz barra. Eu escutei muito isso. Eu tento botar na cabeça Vamos para das dois mas pontos. elas faz, enfim. Não Vamos pode. lá, vamos para dois pontos. Primeiro ponto. Você vai ser cobrado isso no seu exame. Você mulher, ou você homem, qualquer um vai ser cobrado barra no exame. Então você não tem que pensar bonito ou feio. Você tem que fazer, ponto. Então já começa por aí. Se é uma pessoa do Krav Maga, tá? Se é pessoa, porque tem gente aqui assistindo que não é do Krav Maga, acho que uma minoria, mas tem. Segundo coisa, esteticamente você não vai ficar feio, vai ficar homem por causa de fazer barra de forma nenhuma. Barra basicamente trabalha a musculatura dorsal, que é a musculatura das nossas costas, grande dorsal, né? E a musculatura do bíceps também é bem exigida, de forma bem simplificada. Então, se você. É só você fazer um trabalho correto em cima disso, que para você hipertrofiar, ou seja, que a pessoa falou aí, ficar igual homem e tudo mais, você tem que fazer todo um trabalho específico para hipertrofia. A alimentação tem que ser focada para hipertrofia. E não é isso que a gente quer, que é cobrado no exame, nada disso. Então, a única coisa é você fazer o trabalho específico para conseguir fazer as barras. Agora, você não vai ficar hipertrofiada porque você vai se pendurar na barra, vai fazer 10 vezes e vai fazer um treino específico para isso. Então, não, longe disso, ele vai ficar masculinizada, nada disso. É mito, né? Tá. E, Total. Bom, é só ver nossas alunas, meu Deus. Veja nossas alunas graduadas, veja as mais. Como você bem colocou, a nossa. a Larissa, Oi? a Larissa, né? Não, sim, pode ser, Larissa. Eu ia falar da Thaísa, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, que eu também faço a preparação física dela. Veja se tem nada de masculinizado, faz barra muito, muito bem. Mas pode ser, Larissa, que é a nossa única faixa preta, você vê, se ela aparece. Imagina, não tem nada disso, nada disso. Não esquece. Pode passar, deixar de se preocupar com isso. Tá. E para quem não consegue fazer nenhuma barra, como é que seriam os exercícios iniciais? Tá. Existe toda uma progressão, tá Uhum. legal? Se o pessoal depois quiser, para facilitar, eu tenho vídeo aqui no meu Instagram, só rodar um pouquinho para baixo. Foi no início da pandemia que me pediram vídeos sobre alguns exercícios específicos do Krav Maga, como fazer uma progressão. E eu tenho esse vídeo aqui no meu Instagram, é só procurar um pouquinho que você vai achar como começar a fazer barras. E aí eu fiz toda uma proteção. Então, você não consigo nem me pendurar. Então, a primeira coisa que você vai ter que começar a fazer, resumindo, mas depois assista um vídeo que ele está bem, bem explicadinho. Se pendura na barra, fica lá, quanto tempo você consegue o braço esticado mesmo. Depois, você vai pular ou você vai pegar uma escadinha, ficar lá em cima e se sustentar lá, só sustentar. Não aguento mais, desce devagar. Depois você vai começar a trabalhar a fase sênior, ou seja, você é colocada lá em cima ou você sobe numa escada e fica lá, desce devagar. Sobe na escada, fica lá, desce devagar. E aí, gradativamente, você vai conseguir fazer. Mas existe toda uma progressão para isso, mas tem um vídeo aqui no meu Instagram, dá uma olhadinha que está bem, bem explicadinho como você começar. Sim, não consigo fazer nenhuma barra e vou conseguir. Tem de barra, tem de paralela, tá? Já adianto logo como eu consigo fazer paralelas. Tem também no meu Instagram aí um vídeo específico sobre isso. Flexão tem. Exercícios que a gente tinha cobrado, eu já fiz os vídeos aí. Sempre me perguntam, então achei que ia ajudar muita gente. Exato. Inclusive, eu vi na época que você postou o vídeo, tá bem completo mesmo. Assista, vai fazer diferença se você está acostumado a fazer barra. Sim, Tá? sim, sim, sim. Bom, fizeram uma pergunta aqui, ó. Pergunta. Esse daqui veio de um aluno meu, mas veio de várias outras pessoas também. Coisas Vamos parecidas lá. com essa. Descobri o Krav Maga após os 65 anos de idade. Você tem Muito bom. alguma dica especial para melhoria do desempenho físico a partir dessa faixa etária? Bom, se a pessoa não tem nenhum tipo de limitação física, que tem a liberação médica para treinar, trabalho normal com essa pessoa. Só, claro, atenção sempre atestado médico. A pessoa tem que saber o passado dela, se ela era sedentária e tudo mais. Se ela não, mas não tendo nada, trabalho normal dentro de uma progressão correta que a gente faz com qualquer aluno, independente da idade. Ou seja, vai começar no nível que ela consegue e gradativamente vai conseguir fazer todas as atividades necessárias. Não se preocupe, bom, bem-vindo à família Krav Maga, antes tarde do que nunca. É verdade. E
E vamos treinar, vamos embora. Não tem motivo para você não fazer. A única coisa que você tem que ter atenção é que seu instrutor ou professor vai ter essa atenção para você é a progressão das exigências. Se você começou a fazer, você não vai querer fazer a 80 flexões de braço no primeiro dia de aula. Seria, nem é recomendável, não que você consiga, né, para fazer. Você vai gradativamente progredir, assim como qualquer aluno iniciante nosso, devagar, devagar, você vai conseguir seguir a turma normalmente, sem problema nenhum. Mas, a não ser que você tenha algum tipo de limitação médica, isso, claro. Mas tendo autorização médica para fazer atividade física normal, você não tem problema a nenhuma doença crônica, nada disso, vamos treinar, vamos embora. Perfeito. Quem fez a pergunta, no caso do meu aluno, ele já é faixa laranja. Então ele Ou, faz as coisas, né? Mas aos pouquinhos ele vai se superando. no exame físico, lembra que acima de determinada idade tem acho que é 10%, não é isso? É. 10% de desconto, vamos chamar assim, que é justo. É, No lugar de fazer 10 barras, você pode fazer 9. Você tem 10%, é uma barra. exato. Não é o seu caso, mas o Rock veio para destruir essa cota com todo mundo. O cara está com 40 e tantos anos e corre mais rápido que quase todo mundo aí. Rock é um exemplo. Eu tive a honra de fazer uma live com ele já. Rock é um exemplo, um excelente corredor também. Aliás, eu e Rock, eu não sei se ele está aí, mas se ele assistir depois, a gente está inscrito para a Maratona de Berlim, não sabemos se a gente vai poder viajar em setembro. Sim. Mas os dois, tanto eu quanto ele, estamos inscritos para a mesma prova e estão passando pela mesma coisa, se a gente vai conseguir ou não. Nossa, é uma disputa boa aí. Uma disputa muito boa. Nossos tempos assim, são até parecidos de corridas e tudo mais. Se bem que é a mesma categoria, não? Para fugir totalmente do assunto, mas... Não, as faixas etárias são de 5 em 5 anos. Eu tô com 36, né? O Rock é mais velho que eu, então a nossa faixa etária não é. A gente não o Rock tá aí, ó, tá rindo. O Rock tá aí, ele comentou aí, tá rindo. Tá aí? Rock. Show de bola. Fizeram uma pergunta aqui nos comentários que eu acho muito importante esclarecer para as pessoas. Perguntou duas coisas em uma, tá? Foi o seguinte, a importância do alongamento para evitar lesões, tá? Como é que funciona isso? E se é importante fazer o alongamento antes ou depois do exercício? Depende do exercício. Alongamento não previne lesão. Ele Vamos lá. É um pouquinho polêmico, tá legal? Mas vamos lá. Por exemplo, vou correr. Vamos pensar na corrida. Você não alongue antes de correr, tá legal? Você sabe que eu já te falei isso, inclusive. Alongamento, você não faz antes você faz aquecimento e depois da corrida, como forma de relaxamento, você pode alongar. O que eu quero falar com isso? Não é alongamento de você esgarçar a fibra muscular, você se exigir ao máximo, nada disso. É um alongamento para relaxamento. Após a corrida, você pode fazer. Assim como fortalecimento muscular. Você tem que fazer alongamento? Tem. Mas, por exemplo, o que eu recomendo para os meus alunos? Baseado em artigos científicos. Tudo que eu falar aqui é baseado, não é o que eu acho. Não adianta nada o que eu acho. É o que artigos científicos mais atuais dizem, tá bom? Alongamento. Você deve alongar? Eu vou alongar. Após, por exemplo, eu fiz um treino de musculação de membros superiores. Tudo bem? Terminou? Você vai e faça alongamento de membros inferiores. E vice-versa. Então, você vai estar alongando, nesse momento você pode fazer um alongamento até mais forte, para exigir de flexibilidade. E cuidado que alongar e flexibilidade são coisas diferentes. As pessoas às vezes acham que é a mesma coisa e não é. Mas eu posso alongar, por exemplo, membros superiores no dia que eu treinei membros inferiores. E vice-versa. Aí você pode até exigir um pouquinho mais. Ou ainda, em momentos diferentes do dia. Fiz o meu fortalecimento pela manhã e à noite eu faço o meu alongamento, por exemplo. Aí eu posso exigir um pouquinho mais. Entende? Mas tente evitar alongamento antes de trabalhos de fortalecimento ou corrida. Para treinamento, por exemplo, Krav Maga, a gente deve alongar antes, isso sim, porque a gente precisa de flexibilidade. Lembra que aí é outro termo, é outra coisa. A gente tem que ter um pouco de flexibilidade, certo? Mas após, a gente tem que fazer um trabalho de relaxamento. Se você quiser numa aula que, por exemplo,
aula de muito chute. Você exigiu muito na musculatura das pernas, fez muitos chutes no ar, mais graduados, enfim. Ao final, você quer fazer um trabalho para relaxar a musculatura? Você pode, não tem problema nenhum. Pode fazer sim um trabalho. Eu, por exemplo, com meus alunos mais graduados, terminou um treino de muito chute e tudo mais. No final, faço um trabalho de relaxamento dessa musculatura, que é um alongamento mais leve, vamos chamar assim, para diminuir as futuras dores que eles possam sentir ou qualquer coisa assim. Mas nesse momento não é hora de eu, não, nossa, vai lá, bota a cabeça no joelho. Eu vou arrebentar o aluno se eu fizer isso. Então, não é para fazer. Mas você tem que alongar? Tem que alongar. Tem que alongar depois de correr? Hipótese alguma. Desculpa, antes de correr? Hipótese alguma. Depois de correr, para relaxamento. Musculação, antes? Também não. Antes você tem que aquecer. Sempre você tem que aquecer. Depois, de preferência, musculatura diferente do que você trabalhou. É isso, basicamente. Entendi. Eu já escutei essa história de que o alongamento previne lesão, porque na teoria, por exemplo, se você cair, você escala, se você tem flexibilidade, isso não vai lesionar você. Você escorrega no banheiro, alguma coisa assim. Mas era mais nesse sentido, não previne lesão. Você tem que ter um mínimo de alongamento. Você não pode, se você é extremamente cortar, você tem que trabalhar um pouco de flexibilidade, é importante você ter um mínimo. Mas você não precisa, a não ser que, bom, eu estou falando de um ginasta, por exemplo, aí ele tem que fazer. Aí eu não tenho que fazer. O alonga não faz. Estou falando sobre pessoas normais. Pessoas normais, em geral, não precisam ter flexibilidade extrema, nada disso. Faça um trabalho tem que ter um mínimo, não faça. Mas o que... Simples, para quem é do Krav Maga, o que a gente faz antes da aula é mais do que o suficiente. Bom, vou dar um exemplo melhor ainda. Eu vou falar por mim. O único alongamento que eu faço é o meu alongamento antes das minhas aulas, como aluno do Mestre Cláudio, que eu faço antes dos meus treinos de Krav Maga, que eu preciso fazer. Claro que eu preciso, porque eu preciso ter tudo que um professor de Krav Maga precisa. Mas eu não faço nenhum alongamento extra além disso. Alongamento. A relaxar a musculatura é outra história, como a gente já falou. Entendi. Eu também não. Para quem tem curiosidade, eu faço essa questão que o Thiago falou aí de separar os momentos do dia. Então, o meu momento no final da aula é o momento que eu tiro para alongar o aluno junto com os alunos. Então, basicamente isso. Perfeito. Excelente, excelente. Pode fazer, não tem problema nenhum. Basicamente é isso. Bom, seguindo para a próxima pergunta aqui, tem muita gente perguntando, e aí eu só vou ressaltar, talvez porque tem chegado depois, perguntando dúvidas específicas sobre lesões. Se eu tenho um problema na coluna, se eu tenho um problema no ombro, se eu tenho um problema... Essa foi a primeira pergunta que a gente respondeu, alguma das primeiras, tá? Então, olha a gravação depois, que com certeza vai ajudar você. Certo? Então, tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Deixa eu ver, cadê? Professor Thiago, eu sempre escuto que o Krav Maga não é arte marcial nem esporte. O Krav Maga é um treino físico. Eu vou conseguir desenvolver massa magra com o Krav Maga, ganhar peso, perder peso? Essa basicamente é a pergunta que você prometeu responder nos seus stories aí. Como é que perde o peso da parte do espaço? Isso. Vamos lá. Você vai no Krav Maga. Bom, o objetivo do Krav Maga, como ele bem colocou, não é. Acho que ele falou que é arte marcial, não é nada disso. É Krav Maga arte de defesa pessoal. Pronto. Nosso objetivo com você é que você vai voltar vivo para casa. Ponto. Independente da violência que você sofra, da forma mais simples e objetiva possível, você vai voltar para casa. Ponto. Esse é o nosso objetivo inicial. Agora, a gente tem toda a parte de preparação física que a gente faz durante o treinamento, abdominais, flexões, a parte de alongamentos. E como é um exercício físico, tem um gasto calórico e tudo mais. Você vai perder peso, se você tem um gasto calórico, você vai perder peso. Claro que você vai conseguir emagrecer. Agora, emagrecimento, senhores, que fica muito bem claro, eu não sei se a minha nutricionista está aí, se ela tiver, dá um oi, por favor. Para você, Carlos conhece também, se você quer emagrecer ou ganhar massa muscular, então, se você quer emagrecer, olha o que eu vou falar, olha o que eu vou contra a mim. Mais importante do que o exercício físico é a alimentação. Tá legal? Então, se você quer emagrecer, tenha uma alimentação correta. Procure um profissional de nutrição que ele vai te orientar para isso. Se você quer ter ganho de massa muscular, a mesma coisa. Agora, quando os dois se juntam, o trabalho do exercício físico planejado, correto, periodizado, com a alimentação correta, aí é show de bola.
Então, se seu objetivo é qualquer um desses, atenção, foco na parte alimentar, na nutrição, por favor. Tá? Faz diferença absurda, né? O combustível. Faz. Muito, muito, muito. É assim, é uma coisa que durante um... Quando eu era mais novo, não... Você é mais novo, come qualquer coisa e tá Sai tudo na bom. urina. Você vai ficando mais velho. Assim, como eu falei, vou fazer 36 mês que vem. A história muda, começa a mudar, seu metabolismo fica diferente. Então, para eu continuar a conseguir fazer minhas provas que eu gosto de fazer, meus treinos que eu gosto de fazer e consigo resultados, graças a Deus, eu continuo melhorando. Se eu não focar na minha alimentação específica para tal, faz toda a diferença, tá? Então, a minha alimentação e, por consequência, o meu treinamento, quando eu estou focado numa prova de uma ultramaratona, ou quando eu estou próximo a um exame de faixa meu, que eu tenho que ficar treinar outras coisas, é completamente diferente. Completamente diferente. Quem me conhece um pouquinho pessoalmente sabe que eu acabo variando muito meu corpo até. Tem dias que me vem e eu estou magro pra caramba, tem dias que eu estou mais forte. Exatamente por isso, que é momento diferente que eu estou de alimentação e de treinamento, tá? Mas é isso. Então foque na nutrição também, por favor. Com certeza, com certeza. Estão fazendo uma pergunta aqui relacionada à lesão, só que não o que fazer depois da lesão, como prevenir a lesão. Tá? A pergunta foi específica para a corrida, tá? Quem perguntou foi o Rodrigo. Ele perguntou o seguinte: como não me lesionar correndo? Ele está treinando para fazer o teste físico e ele está com medo de se lesionar correndo, porque ele já se lesionou algumas vezes. Mas estão surgindo outras perguntas também para poder prevenir lesão em relação a outras coisas. Foca um pouco na corrida, mas também dá uma visão geral. Não, posso falar geral, não tem problema nenhum. Tem um profissional capacitado para te orientar. Ponto. Corrida não machuca. Desculpa o termo que eu vou usar agora. Burrice machuca. Fortalecimento não machuca. É simples. É muito simples. Eu não posso... vou começar a correr hoje. Vou botar um par de tênis e sair quicando pela rua, como se eu tivesse... Você vai se machucar. Quanto você vai correr? Não sei. Quanto tempo? Não sei. Com que velocidade? Não sei. Vai se machucar, meu amigo. Se você não se machucar, agradece a Deus. Em médio prazo, você vai se lesionar. Ponto. Agora, se você segue uma planilha correta, primeira coisa, saiba qual faça um teste de esforço ou faça um teste... Existem alguns testes específicos para você conseguir saber as suas zonas de treinamento. Aí, a partir da entrega ao profissional de educação física, isso. A gente consegue, em cima disso, calcular seu limiar anaeróbio, seu limiar aeróbio, as zonas de treinamento que você deve fazer, as intensidades que você tem que fazer. Em cima disso, você faz uma variação dos tipos de treinamento durante uma semana. O gráfico do treinamento não pode ser assim, subindo o tempo todo, senão você vai se machucar. Você tem que ter um momento de recuperação ativa. Em que momento você vai fazer... Por exemplo, eu tenho meu exame de faixa daqui a, 15 dias, 20 dias. Esse é o momento que você tem que ter uma redução do seu volume de treinamento sem perder intensidade. Enfim, senhores, não é assim sair correndo. Corrida tem ciência por trás, entende? E você saber periodizar corretamente o treinamento de corrida ou qualquer outro que for, só com orientação correta. Se não, talvez você vá bem, talvez não. Verdade, verdade. Eu sempre tive na minha cabeça que eu não economizo quando o assunto é a minha saúde. Tá? Então, alimentação, atividade física, no caso do Krav Maga, no pessoal, tá? Eu acho que toda economia nesse sentido acaba se custando muito mais caro mais tarde. Então, procuro me alimentar bem, procuro fazer, isso que o Thiago falou é fundamental. É meio que uma burrice se você procurar fazer uma atividade física, ainda mais se você pretende fazer sua intensidade muito alta, sem orientação. E quem me falou isso foi um vendedor de Mas tênis. você sabe, Carlos, você sabe que você não precisa ir em alto nível. Às vezes as pessoas querem começar, quero emagrecer, estou sedentário, estou totalmente parado, vou começar a correr. Eu vejo, eu moro no bairro da Tijuca, que não é do Rio de Janeiro, é próximo ao estádio do Maracanã, acho que todo mundo conhece o estádio do Maracanã. E ao redor do estádio do Maracanã tem uma pista de 2 quilômetros, que é onde eu faço grande parte dos meus treinos aqui no Maracanã, perto da minha casa. Eu vejo lá
gente que não sabe nem o que está fazendo ali, coitado. Assim, não é de maldade. A pessoa não teve essa chance de de saber que precisa, acaba machucando. Aí vai falar o quê? Ah, a corrida me machucou. Não foi a corrida que te machucou, querido. Não foi. Desculpa. É a burrice que te machucou. Ou não ter tido a oportunidade de ter informação correta, entende? Então não é assim. Não é, vou começar a correr, vou lá para a pista e vou começar. Não é assim. Você tem que ir gradativamente. Como eu falei, existe ciência por trás do negócio. Não é empírica a coisa, não é do nada, entende? E a mesma Exatamente. coisa para qualquer outra lesão, tá legal? Então, complementando, qualquer outra lesão. Lesão de ombro, não quero lesionar o meu ombro. Então, existe todo um protocolo. Como for manguito rotador da escápula, por exemplo, meu ombro sai do lugar. Como é que eu faço? Existe um protocolo para isso. Como você fazer exercícios específicos para dar sustentação. Tenho frouxidão ligamentar. Existe tudo que se deve ser feito. Se você, de novo, eu não estou falando só eu, tá? Não quero me vender, nada disso, longe disso. Quem me conhece sabe que eu não sou disso. Procure um profissional que tenha capacidade para te orientar corretamente. Se ele souber o que fazer, você vai poder treinar tranquilamente. Perfeito. Eu acho que isso resume bem a nossa filosofia de trabalho, né? Procurar entregar a melhor orientação possível para o aluno para que ele É venha o ter que o a melhor gente resultado. fala, que infelizmente às vezes tem um pessoal aí que fala que ensina Krav Maga e nunca viu. Como eu coloquei há pouco tempo, assim, a gente está treinando há anos e anos, sei lá, tem que fazer as contas quantos anos eu treino Krav Maga, cabeça agora nem sei. Mas e continuo treinando, o Mestre Cláudio está aí na live, se eu estiver mentindo, fala. Eu, segunda e quarta, dificilmente eu falto o meu treinamento, que eu estou treinando e tudo mais. Se eu estou treinando até, por que eu estou treinando? Porque eu preciso treinar. Para melhorar como professor para os meus alunos, que deve ter alunos meus aí também na live. Enfim, como é que alguém quer ensinar Krav Maga se não sabe Krav Maga? Então, é a mesma coisa para correr, para qualquer coisa, entende? É isso. Verdade. No final é tudo muito simples, né? É. Muito bom. Bom, para poder finalizar, porque o tempo da live está acabando já vai ter Puta, já? uma hora de live. Então, eu queria finalizar com uma pergunta, deixando ela um pouco mais aberta para você. No início, a gente começou falando sobre a importância da atividade física para vagar, e agora eu queria finalizar perguntando o contrário. Qual a importância do Krav Maga do ponto de vista físico? O aluno treinando só Krav Maga, ele vai ganhar, como é que é a evolução do aluno que treina só Krav Maga do ponto de vista físico? Qual a importância do Krav Maga para a atividade física do aluno, que é sedentário? O, o que eu acho muito legal dentro, vamos chamar da metodologia, se eu posso usar essa expressão, do Krav Maga, é que tem progressão. A, Você vê desde do aquecimento, que de faixa branca, de faixa amarela, ele é um aquecimento mais leve. Antes disso, o iniciante faz o que ele conseguir, orientado pela gente, mas faz, só consigo fazer 2 flexões, faz 2, tá ótimo. Devagar, devagar. Ou seja, tem uma progressão que é muito legal e vai cada vez mais subindo, subindo, até que você chegue para o exame da faixa preta, que aí é outra história. O que é exigido para você, ou seja, tem progressão. O que eu acabei de falar de você ter orientação, tem. Então você gradativamente vai conseguindo progredir, evoluir fisicamente, naturalmente, que o seu corpo vai reagindo, os exercícios eles vão necessitando um pouquinho mais da sua parte física, que vão exigindo um pouquinho mais, principalmente com a parte de chute no ar e tudo mais, que é uma parte de você melhorar fisicamente um pouquinho e tudo mais. E então você vai ter uma progressão bem legal. De novo, eu estou há alguns anos já no Krav Maga, eu já vi gente transformar de uma forma tanto o corpo, literalmente, com o Krav Maga, mas também aqui na cabeça, sabe? Então, você vai ter uma melhoria, sem dúvida nenhuma, uma melhoria muito, muito grande. Naturalmente, dentro do Krav Maga, não é nada... Por quê? Porque tem planejamento, tem progressão, é tudo bem elaborado. A forma como a gente vai exigindo fisicamente do aluno dentro do aquecimento, por exemplo, de um iniciante até um mais graduado, até chegar à faixa preta. O exame físico, o primeiro exame não tem nada cobrado fisicamente. O segundo já tem a corrida ali, da faixa amarela para laranja.
Depois, a partir daí, aí sim, tem todo o resto. Para preta, aí já são 3. Então tem progressão, então gradativamente vai tendo. Verdade, muito. E eu consigo ver essa progressão ao longo da minha vida, assim, que eu fui passo a passo progredindo e eu consigo ver a diferença que eu era quando era faixa branca, amarela, né? Eu consigo lembrar isso claramente na minha cabeça. Bom, Eu vou te falar uma coisa, se não tiver tempo, desculpa. pode falar. Eu sou muito prova disso. Eu me lembro. Então, isso que é legal, e isso que eu gosto de ajudar as pessoas quando vão para exame do Krav Maga, porque eu passei por isso. Meus alunos sabem, mas acho que eu nunca falei em live nenhuma isso, mas quando o mestre Cláudio falou que ia fazer exame para faixa verde, eu era um adolescente, eu acho que eu nem na faculdade estava ainda, eu estava no início da faculdade. E aí eu sabia o que tinha que ser feito, mas eu nunca tinha me pendurado numa paralela. Eu não consegui fazer uma. Eu subi e pulei. Não, quem me conhece sabe que fisicamente eu sou um pouquinho bom. Eu não consegui subir, eu não consegui fazer uma, eu não entendi. Nunca mais eu me esqueço. Eu era adolescente, sim, eu estava com meus pais. Meus pais têm uma casa aqui no litoral do Rio de Janeiro, na região dos Lagos. E aí na praia, a gente foi pra praia e tinha uma paralela na praia. Aí eu lembrei, tem que fazer isso no exame, deixa eu ver. Eu só consegui me pendurar, não consegui nem descer. E aí eu fui treinar, fui me dedicar e tudo mais, e fui e fiz as 15 no dia do meu exame. Então, eu vivi isso. Eu sei o que é não conseguir fazer, sabe? O desespero que foi para mim. Porque corrida, eu sempre, graças a Deus, tive genética. Então, nunca foi um problema para mim, mas a paralela, eu era muito magro, eu era magérrimo. E eu não consegui subir na paralela. Então, eu fui treinar, fui pensar, lembro na academia que aqui perto de casa que tinha, fui procurar um professor, eu era, nem na faculdade eu estava, agora que eu estou ligando as coisas, nem na faculdade eu estava na escola ainda. E aí fui ligar as coisas, como fazer, ele me explicou, então eu senti isso. Por isso que me dá prazer e sei o que a pessoa está sentindo quando não consegue. Porque eu senti, eu vivi isso, sabe? E consegui fazer. Então, acredita que você consegue. É treino. Treina que você consegue. E faz uma diferença danada quando você consegue, porque a confiança que o aluno ganha quando ele supera essa barreira, aí ninguém consegue parar ele. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive esse mesmo problema com barras. Eu não consegui. Barras? Eu não fazia nenhuma quando eu entrei no trabalho. Cada um tem sua dificuldade. Eu me lembro que quando eu fui fazer o exame, quando o mestre Cláudio falou que eu era para começar a me preparar para o exame de verde, eu fui pela primeira vez, porque barra pelão, eu era moleque de brincar e tal, você sobe no muro e sobe na árvore e tal, eu acho que eu tinha um pouquinho de memória muscular. Paralela não, acho que eu nunca tinha feito aquele gesto motor, aquele gesto específico da paralela. Eu não sabia fazer uma, eu nem sabia como me mover, o que eu vou exigir aqui do meu corpo, sabe? E aí eu fui treinar, fui entender como é que era e graças a Deus fui aprovado no exame, fiz direitinho as 15 que a gente era exigido. É exigido até hoje. Legal. Sempre que eu vejo alguém que consegue fazer alguma coisa extraordinária na vida, eu procuro tentar entender como é que ele chegou lá. Porque eu acho que ninguém é super-homem, ninguém nasce do jeito que a gente conhece lá. Então, e sempre, repetidas vezes, eu consigo ver que o segredo é esse aí. Muito estudo, muita dedicação, treino pra caramba, não tem pra onde correr, tá? O Thiago, com dúvida, tá na lista das pessoas que conseguem fazer coisas extraordinárias, assim, que eu sonho um dia, talvez, conseguir fazer na vida, do ponto de vista técnico, físico, profissional também, um profissional muito, muito competente. Então, hoje na live isso ficou escancarado, não tem como dizer que não. Tá? Teve muitas perguntas que não foram respondidas aqui, ou porque iam fugir do tema, ou porque eram perguntas repetidas, talvez a pessoa chegou depois. Tá? Então, eu vou recomendar para essas pessoas duas coisas: ver a gravação, vou deixar gravado aqui, ou entre em contato comigo, com o Thiago no perfil dele, pergunta, na medida do possível a gente vai responder todo mundo. Sem dúvida. Quem tiver alguma pergunta que não foi respondida, ou queira saber mais, qualquer coisa, queira falar comigo, meu perfil é aberto, me manda um direct que eu respondo com o maior prazer do mundo a todo mundo, tá? Na forma mais rápida possível, prometo. E tô aqui para ajudar. Quem precisar de qualquer coisa, tô aqui. Tá legal? Perfeito. O Thiago sempre foi esse cara aí, que está disposto a ajudar mesmo, e de verdade, sempre que eu vou no Rio, converso com ele, ele compartilha tudo que ele sabe, assim, sem freio, sabe?
E isso vem muito do professor dele também, o mestre Cláudio, que sem dúvida é um exemplo em muito sentido. Certo? Então, professor, vou deixar esse espaço aqui para você poder se despedir. Pode falar à vontade, esses últimos 5 minutinhos aí, para a gente poder fechar a live. Tá? Ótimo. Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer o convite pela live. Um domingo pós-Páscoa, eu acho que é um bom momento da gente falar de exercício físico. O pessoal pode ter comido um pouquinho mais de chocolate, ou comido um pouquinho mais de besteira, enfim. Acho que é um bom momento, acho que o horário ficou legal da nossa live, por conta disso. Então, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Falar para todo mundo que eu estou aberto, como eu falei, para o que precisarem de ajuda, de orientação. Eu vou, com o maior prazer, responder, ajudar, enfim, quem quiser começar a ser meu aluno, será um prazer ajudar todo mundo. E acima de tudo, independente de qualquer coisa, se você quer melhorar fisicamente, seja para qualquer coisa que for, não tem segredo, ou seja, você vai conseguir fazer, mas nada cai do céu. Se dedique. Procure um profissional capacitado para te ajudar, se você precisa de ajuda, que você vai chegar lá, tenha certeza. Aquilo que muitos... Eu vi alguém perguntando aí, como é que você conseguiu chegar à faixa preta? Teve outro que perguntou um negócio de corrida. Como você tem... Acho que alguém olhou as medalhas aqui, que me conhece, enfim. Não tem segredo nenhum. Treina, se dedica e faz e tudo mais, que você vai conseguir chegar onde você quiser fisicamente, no seu esporte, ou no seu exercício físico, ou no Krav Maga, na corrida, seja lá o que for. Tenha dedicação. Se eu conseguir chegar, se o professor Carlos conseguir chegar à faixa preta também, qualquer um de vocês consegue. Só se dedicar, treinar, você vai chegar. É isso. Perfeito, professor. Obrigado pela sua presença, obrigado pela dedicação, tá? Enfim, sem dúvida, você está na lista das pessoas que eu admiro muito, muito na vida, assim, que eu vou conseguir um dia, quem sabe, fazer um pouquinho. Estou treinando bastante para chegar lá, tá certo? Planilha que foi enviada essa semana, aliás. Com certeza, com certeza. Ainda vou correr bastante também. O treino essa semana que você falou para mim, a parte física, tá puxado. Vou começar a correr com ladeira. Eu nunca corri em ladeira, pelo menos não intencionalmente. Uma vez na vida, assim. É uma variação necessária que tem motivo para ser, mas um dia eu explico melhor. Ou te mando mensagem, explico, outro dia eu explico por que você faz e quando faz, né? Assim, do nada também. Mas isso é outra história. Perfeito. Por isso que eu procurei a orientação, né? Tá perfeito. Ok. Então, obrigado pela presença, professor. Era isso. Por favor, sigam o Thiago. Acho que não precisa nem pedir isso, né? Sigam ele lá. Com certeza tem muito mais informação que ele deu aqui. E, enfim, é isso aí. Um abraço para quem ficou até aqui e que dá. Que dá. Show de bola.